Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai acompanhar nesse vídeo a resolução dos exercícios do livro sobre esfera. Acompanhe, por favor. Questão 156. Calcule o volume de uma esfera cujo raio mede 6 centímetros. Para resolver essa questão, a gente vai utilizar basicamente a fórmula do volume. Volume é igual a 4/3 do valor do π vezes o valor do raio elevado ao cubo. Repetindo aqui, nós temos 4/3 vezes π vezes o raio, que no caso é 6 centímetros, então 6 ao cubo. 6 ao cubo é 216, que é 6 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Fazendo a simplificação de 216 por 3, a gente tem 72. Então teremos 4 vezes π vezes 72. 4 vezes 72 dá 288, que multiplica o valor do π. Isso daqui é igual a 288 vezes 3,14. Ou seja, o volume vai ser dado pela multiplicação de 288 vezes 3,14. O valor então, 904,32 centímetros cúbicos. Esse é o valor do volume da esfera que tem 6 centímetros de raio. Aproveite, tire uma foto, observe os cálculos que foram feitos. Vamos para a próxima questão. Questão 157. Qual é o volume de uma esfera cujo equador tem 9,42 centímetros de comprimento? Para resolver essa questão, a gente tem que observar que o equador é simplesmente esse contorno desse círculo central que a gente tem na esfera. Esse contorno é nada mais nada menos do que o comprimento da circunferência, que é dado por 2 vezes o valor do π vezes o raio. Então nós temos que o valor desse comprimento, que é o equador no caso, é 9,42 centímetros, que é igual a 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio. 9,42 continua desse lado, 2 vezes 3,14, multiplicando esses números dá 6,28, ele está multiplicando, passa para cá dividindo, e efetuando essa divisão nós temos o valor do raio da esfera. No caso aqui o raio da esfera é a divisão de 9,42 dividido por 6,28. 9,42 dividido por 6,28 dá exatamente 1,5. Então, quer dizer que o raio dessa esfera é 1,5 centímetros. Com o valor do raio, temos a condição de calcular o volume da esfera. 4/3 do valor de π vezes o valor do raio ao cubo. Isso vai nos dar o valor do volume igual a 4/3 vezes π vezes 1,5 elevado ao cubo. Fazendo essas contas, teremos 4/3 vezes 3,14 vezes 1,5 ao cubo. 1,5 ao cubo
é 1,5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que dá 3,375. Efetuando essa multiplicação em sequência, e depois dividindo por 3, teremos o seguinte valor: 14,13 centímetros cúbicos. Esse é o valor do volume dessa esfera da questão número 157 do seu livro. Aproveite, tire foto e observe os cálculos que foram feitos. Questão 163. Uma esfera de vidro utilizada como objeto decorativo é embalada em uma caixa cúbica cuja medida da aresta corresponde ao diâmetro da esfera. A fim de proteger essa esfera durante o transporte, o fabricante ocupa as partes vazias da caixa com espuma. Sabendo que a aresta da caixa mede 24 cm, qual é o volume aproximado de espuma utilizado em cada embalagem? Aqui nós temos o seguinte: nós temos uma caixa de formato cúbica e a aresta dessa base aqui é 24 centímetros. Então aqui é 24 centímetros. Como é uma caixa cúbica, todas as medidas têm o mesmo tamanho, né? Todas as medidas são iguais. E a gente pode observar que o volume da espuma vai ser simplesmente o volume do cubo menos o volume da esfera. Por quê? Quando você tem essa caixa de formato cúbica, se você retirar a esfera, o que está sendo completado é com espuma. Então, o volume vai ser dessa forma. Vai ser o volume do cubo, que no caso é 24 vezes 24 vezes 24. Por que essas três dimensões multiplicadas? Porque é a área da base vezes a altura, menos 4/3 do valor de π vezes o raio. Mas quem é o raio? Se a gente observar, o raio aqui, ó, é exatamente a metade da aresta. Então a metade aqui vai ser 12. Por quê? Daqui de cima até aqui embaixo mede 24. E a metade é 12. Então 12 ao cubo. Fazendo o cálculo do volume da espuma, teremos o seguinte: o volume da espuma será dado por 24 vezes 24 vezes 24. 24 vezes 24, 576. Depois multiplica-se por 24. Dá 13.824. Menos 4/3 de 3,14 vezes 12 ao cubo. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter o seguinte: 4 vezes 3,14 vezes o 12 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Depois desse valor, a gente vai dividir por 3, que dá 7.234,56.
Efetuando essa subtração do volume do cubo menos o volume da esfera, a gente vai ter o valor de 6.589,44 centímetros cúbicos. Esse é o volume que a gente vai gastar para preencher a caixa de formato cúbica que tem no seu interior a esfera. Observe que foi feito o seguinte, novamente para recapitular. Fizemos o volume da espuma igual ao volume do cubo menos o volume da esfera. Observe os cálculos, veja que revisamos aí também o volume do cubo, né? Que é a área da base vezes a altura. Como a base é um quadrado, a gente calcula a área de um quadrado, que é 24 vezes 24, e multiplica pela altura. E o volume da esfera é 4/3 do valor do π vezes o raio elevado ao cubo. Próxima questão, questão 165. Uma esfera com volume igual a 36 π centímetros cúbicos está inscrita, ou seja, está dentro de um cilindro equilátero. Qual é o volume desse cilindro? Observe que um cilindro equilátero ele tem uma característica especial. O cilindro equilátero ele tem a característica que a altura é igual a 2 vezes o raio. Então, o volume da esfera, que é 36 π, é igual a 4/3 de πr ao cubo. Esse π com esse π corta. Então, esse 3 que está dividindo passa para cá multiplicando. Teremos 36 vezes 3 é igual a 4r ao cubo. 36 vezes 3 dá 108. 108 é igual a 4r ao cubo. Fazendo a troca simultânea dos dois termos, a gente tem 4r ao cubo é igual a 108. R ao cubo é igual a 108 dividido por 4. 108 dividido por 4, fazendo a divisão, dá exatamente 27. Então temos que R ao cubo é igual a 27. Ou seja, a raiz cúbica de 27 é exatamente 3. Então aqui no caso nós temos 3 centímetros, que é o valor do raio. 3 centímetros é o valor do raio. Então aqui esse R vale 3. E essa altura, que é o dobro do raio, porque é um cilindro equilátero, vai valer 6. Então o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, vai ser dado por... A área da base é um círculo, né? πr ao quadrado vezes a altura. Então o volume do cilindro vai ser 3,14 vezes o raio, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 6. Fazendo os cálculos, o volume do cilindro vai ser 3,14 vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes a altura, que é 6. Então 3,14 vezes 9 vezes 6. Teremos o valor igual a 169,56 centímetros cúbicos. Esse é o valor do volume do cilindro, onde nós temos uma esfera no seu interior. Observe que a gente fez primeiro
o cálculo para encontrar o valor do raio. O valor do raio da esfera também é o valor do raio do cilindro. Vale a pena destacar isso. Aqui também é 3 centímetros. Ó. Esses valores aqui do raio da esfera e do raio do cilindro é o mesmo. E por ele ser um cilindro equilátero, nós temos que a altura é o dobro do raio, como foi colocado aqui em cima. E dessa forma a gente consegue calcular o volume do cilindro. Próxima questão, questão 166. Os bombons de chocolate esféricos, fabricados por uma indústria, têm em seu interior um recheio que também possui forma esférica. Na imagem ao lado, está representado um corte meridional nesse bombom, ou seja, o bombom foi dividido ao meio. Qual é o volume de chocolate na produção de cada um desses bombons? Ou seja, a gente quer saber simplesmente o volume de chocolate. O volume, no caso de chocolate, vai ser dado da seguinte maneira. Se nós observarmos, aqui só tem a metade de um bombom. O formato completo do bombom seria uma esfera completa. Então a gente vai ter uma esfera grande menos uma esfera pequena. Então o volume vai ser dado dessa maneira. Então o volume vai ser dado por da esfera grande. Como é que se calcula o volume dela? Vai ser 4/3 de π vezes o raio. Mas qual é o raio da esfera grande? Se a gente for observar aqui a esfera grande, ela vai ter o raio aqui igual a 2 centímetros, que é só a metade. Então vai ser 2 ao cubo, menos essa esfera aqui do interior, que no caso vai ser 4/3 de π vezes a metade aqui do raio. Aqui nós temos o diâmetro da esfera. O raio dela seria 1 centímetro. Então 1 ao cubo. Então o volume de chocolate vai ser 4/3 de π vezes 2 ao cubo, que é 8, menos 4/3 de π vezes 1 ao cubo, que é 1. Fazendo aqui o cálculo, a gente vai ter o quê? Volume igual a 4/3 de π, que no caso a gente pode observar que 4/3 vezes 3,14 vezes 8, menos 4/3 vezes 3,14 vezes 1. Veremos então que o volume vai ser igual a... Fazendo esse primeiro cálculo da esfera maior, a gente terá 4 vezes 3,14 vezes 8 dividido por 3 dá 33,49 aproximadamente. 33,49. Menos. Do outro lado a gente tem 4 vezes 3,14 vezes 1. 4 vezes 3,14 dá 12,56. Dividido por 3 dá 4,18 aproximadamente. Fazendo essa subtração, 33,49 menos 4,18, a gente vai ter o valor de 29,31 centímetros cúbicos de chocolate. Esse é o volume que nós temos aí depois de efetuados os cálculos. Então, recapitulando, o volume foi calculado através do volume da esfera grande
menos o volume da esfera pequena, que é essa parte mais avermelhada, que é a parte do recheio. Fazendo essa subtração da esfera grande menos a esfera pequena, a gente tem o volume de chocolate que foi utilizado na produção de um bombom. Próxima questão. Qual é a área da superfície de uma esfera cujo raio mede 2,5 centímetros? Para calcularmos a área, a gente vai utilizar a formulazinha bem tranquila da área, que é 4 vezes π vezes r ao quadrado. Então a área vai ser 4 vezes 3,14 vezes 2,5 ao quadrado. A área da esfera vai ser 4 vezes 3,14 vezes 2,5 ao quadrado dá 6,25. Então basta agora multiplicar esses três números. Fazendo essa multiplicação, teremos o seguinte: 4 vezes 3,14 vezes 6,25. Teremos o valor de 78,5 centímetros quadrados. Esse é o valor da área da superfície da esfera. Uma questão bem simples, onde a gente observa simplesmente o valor do raio e jogamos na fórmula. Próxima questão. Calcular a área da superfície de uma esfera cujo volume é 1570 terços decímetros cúbicos. Para calcularmos a área, a gente vai precisar do raio. Então a primeira coisa é lembrarmos que o volume é 4 terços de πr ao cubo. Sendo esse valor igual a 1570 dividido por 3, a gente pode cortar esse 3 com esse 3 e teremos 4 πr ao cubo igual a 1570. 4 vezes 3,14 a gente pode já escrever aqui, ó. Vezes r ao cubo é igual a 1570. R ao cubo vai ser igual a 1570 dividido por 4 vezes 3,14. Fazendo essa conta, 1570 dividido por 4 vezes 3,14, que dá 12,56. Dá 125. Então r ao cubo é igual a 125. R vai ser igual a raiz cúbica de 125. R dá exatamente 5 decímetros. Esse é o valor do raio. Com essa medida do raio, a gente pode calcular facilmente o valor da área da superfície, que é 4 πr ao quadrado. A área vai ser igual a 4 vezes 3,14 vezes o raio ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Então aqui a gente vai ter 4 vezes 3,14, que é 12,56. 12,56 vezes 5 ao quadrado, que é 25. Isso dá exatamente 314 decímetros quadrados. Esse é o valor da área da superfície dessa esfera. Observando que esse raio aqui, ó, é igual a 5 decímetros. Aproveite, observe os cálculos que foram feitos. Se possível, tire uma foto
Vamos para a próxima questão. Uma fábrica de enfeites natalinos produz bolas decorativas para árvores de Natal, cujo custo de produção de cada modelo é diretamente proporcional à área da superfície da bola. Se o modelo A dessas bolas tem custo unitário de 8 centavos, quantos reais custará a produção de cada bola de um modelo B, cujo raio é o triplo do raio de A? Observe o seguinte: essa bola pequena, vamos considerar que o raio dela seja R, e que o custo de produção dessa bola é de 8 centavos. Essa bola aqui, a gente vai considerar que o raio dela é R maiúsculo. E o valor em reais para a sua produção, não sabemos. Sabemos que no texto, o modelo A tem custo unitário de 8 centavos e que o raio do modelo B é o triplo do modelo de raio A. Então aqui a gente sabe que o R é igual ao triplo de R, ou seja, aqui nós temos R e aqui nós temos R, ou R maiúsculo. Então essas informações aqui são importantes porque essa área aqui é dada por 4πr ao quadrado. E essa área dessa esfera maior, a área dela é 4πr ao quadrado. A gente pode observar que, fazendo uma regra de 3, que 4πr ao quadrado equivale a 8 centavos. E 4πr ao quadrado vai equivaler a x centavos. Note que no lugar do R maiúsculo eu posso colocar 3R. Então isso daqui eu posso escrever assim, ó, 4πr ao quadrado equivale a 8 centavos. 4πr ao quadrado, no lugar de R ao quadrado eu posso colocar 3R. Mas o 3R tem que ficar entre parênteses elevado ao quadrado. Isso vai equivaler a x reais. Multiplicando cruzado, x vezes 4πr ao quadrado ficará x que multiplica 4πr ao quadrado. E desse lado de cá, 8 centavos que multiplica 4, apagar aqui, para ficar com espaço melhor. Só um minuto. Apagar aqui, fazer um espaço melhor para você ter a visualização melhor da resolução do problema. A gente vai montar uma regra de 3, como tem aqui embaixo, vai ficar assim. 4πr ao quadrado aqui é R minúsculo, né? 4πr ao quadrado equivale a 8 centavos, que é o valor unitário. E aqui vai ficar 4π no lugar de R grande ao quadrado, eu vou colocar no lugar do R grande 3R. Vai ficar 3R
pequenininho ao quadrado. Isso equivale a x centavos. Aqui teremos, multiplicando cruzado, x vezes esse valor, 4πr ao quadrado, e do outro lado, multiplicando aqui, 4π, 3r ao quadrado dá 9r ao quadrado, multiplicado por 8 centavos. Esse π desse lado corta com esse π, esse 4 corta com esse 4, esse r ao quadrado corta com esse r ao quadrado. Vai sobrar então x igual a 9, que multiplica 8 centavos. 9 que multiplica 8 centavos dá exatamente igual a 72 centavos. Então o valor para a produção dessa bola grande é de 72 centavos de real. Esse é o valor unitário dessa bola. Uma questão onde utilizamos a área da esfera, utilizamos essa equação, R maiúsculo igual a 3R1, e por fim utilizamos uma regra de 3. Por fim encontramos o valor da esfera, no caso aqui da bola de Natal, enfeite natalino, que vale 72 centavos. Próxima questão. 172. Em um recipiente cilíndrico com 10 cm de raio e 15 cm de altura, contendo 1212 π de água, uma esfera de aço maciça é colocada de maneira a ficar totalmente submersa e não transbordando líquido do recipiente. Dessa maneira, qual é no máximo a área da superfície dessa esfera? Então aqui eu esquematizei o cilindro e depois, no segundo momento, o cilindro já com a esfera submersa e o líquido aumentado. Vamos colocar os valores. O cilindro tem 10 cm de raio e 15 cm de altura. Então aqui nós temos o valor 10, que é o valor do raio, e a altura aqui que é 15. Então, esse volume que está aqui foi dado no problema 1212 π, que é o volume que ele tem inicialmente. 1212 π centímetros cúbicos. Então, esse volume aqui, 1212 π centímetros cúbicos. Depois que essa esfera foi colocada, esse volume aumentou, e agora a gente tem que pensar no seguinte: o volume desse cilindro é dado pela área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Quando a gente faz o volume do cilindro, a gente tem o seguinte: 3,14 vezes o raio, que é 10 ao quadrado, vezes a altura, que é 15. Fazendo esses cálculos, a gente vai ter que o volume desse cilindro, se ele estivesse totalmente cheio, seria 3,14 vezes 10 ao quadrado, que é 100, vezes 15, que daria 4.710. 4.710 centímetros cúbicos. Porém, o volume que há aqui, o volume que há é 1212 π. Então a gente pode observar aqui, o volume, se tivesse totalmente cheio, como nós temos aqui no segundo momento, é 4.710 menos, que é esse pedacinho que está aqui, sobrando, menos 1212 π. Ou seja, 1212 vezes 3,14. Fazendo essa subtração,
4.710 menos 1.212 vezes 3,14, a gente tem um valor de 904,32 centímetros cúbicos. O que quer dizer esse valor? Quer dizer que esse valor aqui é o volume dessa esfera, porque ela foi acrescentada e o líquido subiu, ou seja, a diferença entre o que tinha de água e o volume que foi aumentado foi esse valor. Então o volume dessa esfera é 4/3 de πr ao cubo. Como o volume dela é 904,32, a gente vai encontrar o valor do raio dela. 4/3 vezes 3,14 vezes o raio ao cubo é igual a 904,32. Esse 3 está dividindo, passa para cá multiplicando. A gente vai ter 904 vezes 3. E esses dois valores que nós temos aqui multiplicando, que dá 12,56, vai passar dividindo. Então a gente vai ter 904,32 vezes 3. Depois a gente vai dividir por 12,56, que dá exatamente 216. 216 tem raiz cúbica. A raiz cúbica dele vai ser exatamente 6 centímetros. Dessa forma, a gente volta aqui, ó, está pedindo a área da superfície dessa esfera. Dessa forma, a gente vai fazer que a área dessa esfera é 4 vezes o valor de π vezes o raio ao quadrado. Então a área vai ser 4 vezes 3,14 vezes 6 ao quadrado. 4 vezes 3,14 dá 12,56. 12,56 vezes 6 ao quadrado, que é 36. Isso nos dará uma área da superfície esférica igual a 452,16 centímetros quadrados. Dessa forma a gente conclui essa última questão. Desejo que vocês tenham aprendido bastante com a resolução.